Graça e paz, queridos amigos, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui, agora de uma forma diferente. Nós vamos fazer um breve estudo das parábolas de Jesus, tendo como base o Evangelho de Lucas. E vamos começar com a parábola do semeador. Vamos ao texto. Nós vamos ler Lucas 8, do 4 ao 15, que diz assim: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa aquela parábola? Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são as que receberam a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Vamos tentar entender a parábola. Primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho do autor, né, da carta do Evangelho de Lucas, que, claro, Lucas, mas quem foi Lucas? Lucas era médico, foi o companheiro de Paulo na viagem missionária, como está descrito lá em Atos. E ele, um detalhe interessante, ele é o único autor gentio da Bíblia, o único não judeu. Isso é muito interessante. Quando foi escrita? Entre 64 e 70 depois de Cristo. Foi registrando, foi pesquisando. Lucas foi um historiador, como diz em Lucas 1, de 1 a 4, se eu não me engano, que conta como é que ele fez a pesquisa dele, para quem ele escreveu. Lucas, ele direciona tanto o escrito de Atos como o escrito do Evangelho de Lucas, a biografia de Cristo, ele dedica a Teófilo. E segundo as pesquisas, há duas hipóteses de quem foi Teófilo. Primeiro, um financiador, um homem que tinha condições financeiras, que decidiu financiar os escritos de Lucas e decidiu bancar, né? E a outra seria que Lucas, um médico gentil, não judeu, ele era um médico escravo, um médico de família. E esse dono dele, ao se converter, liberou ele para fazer a obra de Cristo, junto com Cristo. E essas são as duas hipóteses. Eu pesquisei
o significado no Aurélio de uma parábola, que diz assim: uma narrativa alegórica, algo que alguém conta, que traz uma mensagem direta, é algo que a pessoa que tem mensagens dentro da história, por meio de comparação ou analogia. No versículo 4 diz assim: reunindo-se uma grande multidão. O texto de Lucas não relata exatamente o local que isso acontece, mas ele relata algo interessante: a popularidade de Cristo. Porque ele diz assim, ó, gente de várias cidades, vinham pessoas de várias cidades ter com Jesus. E acredita-se que muita gente que estava lá em torno de Cristo, muitas dessas pessoas eram agricultores. E aí Jesus aproveita para contar esta parábola. Diz assim o 5: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. É importante dizer aqui que na Palestina, até os dias de hoje, se não me engano, ainda é assim. É ao contrário da prática de arar a terra, fazer os buracos, pôr a semente para depois tampar. Lá a prática era diferente. Eles jogavam a semente para depois arar a terra. E acredita-se que aqui nós vamos ter 3 situações aqui, né? E acredito que todas as situações que nós vamos relatar aqui aconteceu no mesmo local, né? É uma história que Jesus conta relatando o acontecimento de vários fatos no mesmo local. O 5 diz: o semeador saiu para semear, enquanto lançava. Veja, ele lançava. Jesus está fazendo uma analogia correta. Ele lançava, ele jogava a semente. E quando ele jogava a semente, é o costume de jogar a semente para depois semear. E muitas delas, ao caírem, caíram em lugares diferentes, né? Umas caíram pelo caminho, onde o homem estava indo para ir plantar as sementes. Algumas caíram. E essas que caíram pelo caminho, é caminho. Se é caminho, aquelas que não foram pisadas, as aves do céu comeram. Aí vem o 7, o 6, assim: parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Ou seja, parte dela caiu entre as pedras, aquela pedra coberta rasamente por terra. Ou seja, não vai ter para onde a semente avançar. Ela vai até brotar, ela vai até crescer, mas ela não vai adiante, porque o lugar é seco, é terra. A água passa pela pedra e ali não fica água. Então a semente não consegue se sustentar. 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta. Os espinhos é uma planta vigorosa e cresce. E ela toma o espaço. Então, se plantar qualquer semente junto com o espinho, ele não vai aguentar. Porque o espinho, ela toma todo o espaço. A gente vai falar disso quando for explicar o significado da parábola. 8. Outra caiu em boa terra e cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Se você pegar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, ele vai falar de 30 por 1, 60 por 1, até 100 por 1. Lucas, ele fala somente a questão de 100 por 1, que uma semente, ela germinou de uma forma boa, agradável. E naquele local da Palestina, naquele local, germinar dessa forma significa uma colheita esplendorosa, né? E vamos aqui ao texto aqui para a gente poder continuar a explicação. Deixa eu pegar aqui. E vamos lá. Aqui caiu em boa terra, deu colheita abundante. Ou seja, a 30, 60 e 100 por 1 seria colheita extremamente produtiva
para o solo galileu. Então Jesus está fazendo uma analogia de uma realidade, por mais que ele esteja contando uma história. Era comum entre as lideranças judaicas, os mestres judeus, contar a história através de parábola, mas nunca com um final que não seja revelado, ao contrário de Jesus, que ele não tanto que se perguntam para ele: Senhor, o que significa esta parábola? Né? Vamos lá, 9, diz assim: seus discípulos perguntaram o que significa aquela parábola. 10, e ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. As outros falam por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como eu disse, os mestres de Deus contavam as histórias de parábola. A questão de você vendo não vejo e ouvindo não entendo é aquela analogia de você. Não analogia. Deixa eu dar um exemplo claro para você. O professor está explicando uma matéria de história, só que você está por dentro do assunto. Você está por dentro do assunto. Então, conforme ele vai explicando, você vai pegando aqui, pegando ali, pegando acolá. Você está entendendo. Você não pode não estar entendendo a totalidade, mas você está entendendo do que ele está falando. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Aqueles que querem participar disto que nós estamos falando aqui, e ele está falando para os discípulos, ele está falando do reino, o reino que vai prosperar, o reino que vai crescer. E o último versículo que nós lemos no 15, ele fala com perseverança. Ou seja, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, esta parábola, Jesus está contando, ele não está revelando ela de uma forma tão clara, mas aqueles que estão acompanhando Jesus, aqueles que estão interessados naquilo que ele está falando, eles estão entendendo partes dela. Não a totalidade, mas eles estão entendendo. 11. Este é o significado da parábola. Ele começa explicando. E agora nós vamos tentar explicar esta parábola. Olha que maravilha. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Se a semente é a palavra de Deus, a semente é Deus se revelando. É Deus se apresentando ao homem. É a revelação de Deus. E a maior revelação de Deus agora, neste contexto, é Jesus. Jesus não se refere a ele. Vamos lá. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. São aqueles que assimilaram aquilo que foi dito, que creram ao ouvir, mas não se interessaram e voltar a caminhar, voltar a seguir a sua vida. Isso é bonito, isso é legal, isto é interessante. Para por aí. Quantos nós não conhecemos desta forma? Que ouve, que acha legal, que acha bonito, que crê, mas não prospera. 13. As que caíram sob as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram sobre as pedras são aqueles que se alegram ao ouvir. Eles se alegram. Caminham junto, mas não há profundidade na raiz. A raiz é rasa. Ele não vai cavucando lá para ver o que tem mais lá no fundo lá. Ele não estuda as escrituras. Ele não quer ser cuidado. Ele não tem interesse em avançar. Consequentemente, vêm as provações.
os problemas e ele desiste. Ele desiste de caminhar. 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. São as pessoas que até têm muito potencial espiritualmente de crescer, de caminhar para prosseguir. Mas eles se ocupam com coisas em que nada tem a ver com o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Eles se ocupam com tanta coisa que acabam sem espaço para o fruto espiritual e não amadurecem. Olha, 14 diz assim, ó: as preocupações pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Aonde está a preocupação? Em aprender? Em saber o que o Senhor quer para a tua vida? Em se sentir cuidado por Deus? Ou está nos prazeres, nas riquezas e naquilo que você pode conquistar, usando as Escrituras como um trampolim para isso? Mas quando as coisas apertam, não rola. 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Em contraste, comparando com todas as outras pessoas, a que caiu em boa terra é um coração que quer acompanhar aquilo, que quer reter o que é bom, que quer reter a boa semente que é a palavra de Deus, é Deus se revelando. E uma coisa boa dá frutos. Esse dá frutos. Então nós podemos perceber que muitos até hoje têm dado frutos. Desde a época de Cristo até hoje, como a igreja cresceu, como ela tem dado frutos. Mas quem é que dá frutos? É aquele que tem um bom coração, aquele que retém a palavra de Deus, aquele que procura aprender, aquele que não fica no raso e a raiz não consegue penetrar na terra porque tem pedra. Não é aquele que a semente, que a ave do céu vem e come, ou que é pisada, se referindo à palavra de Deus. Pessoas que não dão muita importância à palavra de Deus, né? Quem são os que dão frutos? É aquele que retém a palavra, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que procuram aprender a palavra de Deus. E a última palavra que diz assim, ó, com perseverança. Ou seja, o caminho não é fácil, mas é a obra de Cristo, é Deus trabalhando na vida daqueles que se dedicam a transmitir esta mensagem, a mensagem da cruz, as boas novas, o Evangelho, vivendo de forma que agrada a Deus. Esta é a parábola do semeador. Espero que os irmãos sejam muito abençoados com ela, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal.